Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a aliança de Deus com Abraão. Nós já vimos a aliança no Éden, a aliança com Adão, a aliança com Noé e agora vamos Deus falar uma outra aliança com Abraão. Deus aí no curso da história trabalhando para consertar os erros do pecado. Bom, antes de começarmos a falar, curta esse vídeo para mim, por favor, abençoe este canal, abençoe minha vida e compartilha este vídeo com alguém que queira estudar as escrituras. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e aperte o sininho, que aí toda vez que eu fizer um vídeo, você vai ficar sabendo que eu fiz o vídeo. Tá bom? E aí o YouTube notifica quando você se mostra interessado. Vamos então começar rapidamente. A aliança com Abraão é a primeira das alianças teocráticas, ou seja, ela é referente aos preceitos de Deus. Ela é incondicional. O que é incondicional? Ela agora vai depender unicamente de Deus. Isso significa que ela não depende do homem? Sim, depende do homem também, porém, nós sabemos e nós estamos vendo desde o início que o homem não consegue obedecer plenamente Deus e manter-se dentro dos estatutos e daquilo que Deus determina e ordena. Então, a partir de agora, Deus a sua aliança vai depender dele, porque ela vai operar em graça pela sua própria palavra quando ele diz: eu farei derramar todas as bênçãos que promete. Então a aliança com Abraão é base para todas as alianças teocráticas, ou seja, agora nós vamos ver, ela opera em três áreas. Primeira, nacional, quando Deus diz para Abraão: farei de ti uma grande nação. Segundo, pessoal, te abençoarei e engrandecerei o nome. E ele diz para Abraão: sê tu uma bênção. E universal, quando ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, esta aliança, ela agora se expande pessoal, nacional, pessoal e universal, e ela então chega até os nossos dias como sendo uma promessa de Deus. A aliança com Abraão é uma importante ligação entre aquilo que Deus começou a fazer nos tempos e o que ainda fará até o fim da história. Então, como eu disse no começo, Deus, ele na sua soberania, ele vai dando oportunidades e chances para o homem se consertar, segui-lo e chegar ao ponto que era o objetivo principal, ele ser Deus do homem, não é? Os aspectos pessoais dessa aliança se dividem em 4 categorias. Vamos ver lá. Ser o pai de uma grande nação, receber bênção pessoal, receber honra pessoal e reputação, porque para que a partir de Abraão Deus começasse a operar, ele teria que ter essas condições, ter a honra que Deus deu a ele, a reputação que Deus deu a ele, e também até as riquezas que Deus deu a ele, senão ninguém poderia realizar nada se não fosse essas coisas dadas por Deus. E ele deveria ser fonte de bênçãos para os outros, como diz, a todas as famílias da terra, e nós entendemos que isso chegaria então através do Messias, que é filho de Abraão segundo a carne, e que oferece salvação ao mundo inteiro. A partir de Abraão surge então uma nação fundada pelo ato soberano de Deus, quando ele diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que te mostrarei,
darei à tua descendência esta terra. Então, a partir de Abraão, Deus está então fundando, vamos dizer assim, esta nação e este povo. E aí já começa o erro já desde o princípio novamente, porque, meu Deus, como nós somos, nossa natureza é falha, né? E como é difícil obedecer plenamente ao Senhor. E Deus disse então para Abraão: sai do meio da tua parentela, toda essa história. Mas aí Ló, seu sobrinho, quer ir com ele, e aí o seguiu, e ele então carregou o seu sobrinho Ló junto com ele nessa jornada. E é lógico, vocês conhecem a história, que não ia dar certo, porque assim como é em toda família, né? Tem os problemas, as dificuldades, as encrencas lá, e aí não, no meio do caminho começou já a dar problema com os pastores lá do Ló, muito gado, muita ovelha, e aí então Ló quis separar-se de Abraão, né? E aí quando ele chegou para Abraão e falou que ele queria se separar, Abraão falou: então tudo bem, né? Eles estavam diante da terra que Deus falou: eu vou dar para vocês, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque Abraão tinha a promessa, e tanto faz para onde ele iria, porque Deus iria estar com ele. E é claro que os olhos grandes de Ló cresceram na terra, né? E diz que ele então, ele quis ir para as campinas do Jordão, né? Para o oriente, para a terra regada, como diz a palavra, como o jardim do Senhor. Está lá em Gênesis, no capítulo 13, no versículo 10 a 12, fala sobre essa escolha de Ló. Porém, nós vamos ver logo na sequência, no versículo 14 a 15, Deus então falando com Abraão, né? Diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Então, independente do lugar de escolha do Ló, Deus disse para Abraão que era tudo dele, né? A promessa era para ele e Deus daria para ele toda a terra. E aí nós vamos perguntar, alguém pode perguntar: e a quem pertencia Canaã? Porque Canaã já tinha cidades habitadas por povos, por pessoas, já tinham vários lugares, né? Grandes cidades, como foi Sodoma e Gomorra, né? E a gente então pode perguntar: mas que Deus injusto é esse, né? Que vai mandar o homem chegar lá e tirando todo mundo da terra? Como que isso funciona? Então vamos ver lá Gênesis 9:18, que diz assim: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Então, Deus agora passa aquela possessão que deu aos filhos de Noé para Abraão. Então, tudo era de Deus e das pessoas que Deus escolheu. Porque Noé foi escolhido de uma geração perversa para entrar na arca e para ser salvo com sua família. E quando ele saiu da arca, sendo 8 pessoas, ele povoou a terra e os seus filhos então se espalharam lá e foram fundar as cidades com as suas famílias. E então Canaã era do seu filho Cã, né? Então Deus apenas está restituindo aquilo que já pertencia a ele, Deus. Não é verdade? Aliás, tudo pertence a ele, né? Mas vamos dizer assim. O direito da posse da terra prometida foi passada de Abraão para Isaac. Então lá em Gênesis 26:3 diz assim: habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Está no capítulo 26.
Gênesis 15, 18, voltando ainda um pouquinho, né? Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Né? Então, Deus cumpre sua promessa e depois repete esta promessa para seu filho Isaque. E aí nós podemos perguntar, esta promessa ainda está em vigor? Né? Porque nós vemos que Israel não é dono de toda esta terra agora, que é totalmente dividida, uma terra que vive em guerra, pé de guerra, lutando por possessões, principalmente contra Israel, né? E nós sabemos que até mesmo Jerusalém, né? Nós vemos que ela é dominada ali, porções de Jerusalém pelos islâmicos, por exemplo, o lugar onde era o Templo de Salomão, né? Então é dominado pelo islamismo. E então, quer dizer, essa promessa está em vigor ainda, né? Então vamos ver. Israel é a única nação, então, como nós já dissemos, fundada pelo ato soberano de Deus. Mas, como nós vimos, Israel ela não possui toda a terra. E depois de séculos de história, Israel espalhada pela terra por causa das suas transgressões, né? Então nós vamos ver nesse período histórico muitas coisas acontecendo com Israel. Israel várias vezes foi perseguida no Holocausto, espalhada, perseguida e enfim, muitas histórias que não dá para falar aqui. Então, Deus agora está cumprindo sua promessa com a nação de Israel, parcialmente e gradativamente, até que chegue então, né, esta possessão na plenitude dos tempos, né, e aí Israel vai verdadeiramente tomar posse daquilo que lhe pertence, mas porém de uma outra forma, não como esta forma que nós vemos aqui, apenas um domínio territorial. Israel renasceu, então, vendo a sequência, né, do agir progressivo de Deus na história, renasceu como nação no dia 15 de maio de 1948, quando a ONU reconheceu o Estado de Israel, né, porque eles estavam espalhados por toda a terra. Até então eles não eram mais uma nação, eles eram apenas um povo que tinha se espalhado por toda a terra e não eram reconhecidos como nação. E em 1948, então, no dia 15 de maio, foi assinado lá pela ONU que eles então voltariam a ser uma nação. E aí se cumpre o que está escrito em Isaías 66:8, que diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem ouviu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Então, quando Isaías deu essa profecia, né? E a própria profecia diz: como pode uma nação nascer em apenas um dia? E quando foi então assinado esse tratado de que Israel seria uma nação, cumpre-se então esta palavra, porque o povo existia, mas não a nação. E então, com a assinatura, né, das organizações das Nações Unidas, então Israel passa a ser uma nação, cumprindo-se então esta palavra, ok? O cumprimento total da aliança com Abraão está descrita em Amós, no capítulo 9, no versículo 14 e 15, que diz assim: mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhe comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz teu Deus.
E nós encontramos mais promessas da restauração de Israel, né, no livro de Isaías, Jeremias e outros profetas, várias promessas de restauração, né? Porém, isso vai se dar totalmente na plenitude dos tempos. E será uma restauração não só física, como diz aqui, né, em Amós, mas uma restauração também espiritual. E como diz aqui em Amós, que nelas habitarão, plantarão vinhas, beberão do seu vinho, muito provavelmente diz respeito ao milênio, onde ainda estaremos vivendo nesse sistema global, né? Nessa terra que já terá sido passada pela purificação do Senhor, não é? Do fogo. E então nós teremos 1000 anos reinando e as nações em volta, e aí sim Israel, depois de ser provada, vai estabelecer todas essas coisas. Então veja bem, quando isso acontecer, esta restauração, juntará Israel e a igreja do Senhor, porque Israel, ela é tida na Bíblia a esposa infiel de Deus, como nós encontramos lá no livro de Oséias, do profeta Oséias, onde Deus ele vai ensinar para o povo, através da própria vida do profeta, não só daquilo que ele falava, porque o povo respeitava um profeta de Deus e ouvia, entre aspas, às vezes ouvia, às vezes não ouvia, o que o profeta tinha para falar da parte de Deus. Mas Oséias, ele fez mais do que trazer palavras de Deus. Deus fez com que ele vivesse na sua própria história de vida familiar, o relacionamento que Deus considerava, Deus quis mostrar, né, que Israel era a sua esposa infiel, porque seguiu outros deuses, né, traía Deus com outros deuses, também com nações, poderio de outras nações. E Deus então fala para Oséias: Oséias, casa-se, tira a sua esposa da prostituição. Então Oséias vai tirá-la, vai escolher uma esposa e vai amá-la, né? Da mesma forma, mesmo ela sendo prostituta, e ela vai trair, e Deus fala para ele, vai perdoar essa esposa, e assim Deus vai mostrar para a nação do seu amor, que é como a Oséias para com sua esposa, né? Então Israel, ela é tida como esposa infiel de Deus. E nessa, como eu disse, né, nessa plenitude dos tempos, então vai unir a esposa infiel de Deus e a noiva de Cristo, que é a igreja. E aí então nós seremos um só povo, de um só Senhor, servindo o mesmo Deus. Quando Jesus vier na segunda vinda, então estabelecerá o seu trono na cidade de Jerusalém, e o seu reino não teria mais fim. Em Apocalipse 21, fala da nova Jerusalém, a nova cidade que descerá do céu, né? Aí então vai ser quando tudo, depois do milênio, ainda vai ter um embate ali, nações vão se unir ainda para pelejar, porém o Senhor então exercerá o seu juízo final, destruindo para sempre o diabo, lançando Satanás, inaugurando lá o lago de fogo, de enxofre, enfim, tudo isso aí que vocês sabem. E então descerá do céu a nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade revestida, né, com ruas de ouro, e tudo que está descrito ali em Apocalipse no capítulo 21, para que Cristo reine soberano e eternamente, juntamente com o seu povo. E quanto a nós, o que nós temos com relação à aliança com Abraão? Sim, sabemos que Abraão foi o homem que creu em Deus, né?
e obedeceu sem ver nada, né? Então, em 2 Coríntios 1:20 diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele quem? Jesus, o sim, porquanto também por ele, Jesus, é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Assim como Abraão creu em Deus, sem conhecer nada, né? Pela fé ele seguiu. Nós cremos em Jesus Cristo também, pela fé. Então, em Jesus, de uma maneira, seja em Abraão, seja em Jesus, o que tem que haver é a fé. E agora nós cremos em Jesus, que é o cumprimento das promessas de Deus que ele fez a Abraão. Promessas que para Abraão, além de ser espirituais, tinham promessas também físicas e materiais. Agora em Jesus nós temos promessas de todas as riquezas em glórias por Cristo Jesus. E a promessa da vida eterna, e a promessa das riquezas celestiais, e a promessa de vitória, de vida eterna. É maravilhoso pensarmos nisso, como a Bíblia se vem caminhando, Deus perfeitamente cumprindo os seus propósitos, seus desígnios com a humanidade. O homem falha sempre, mas Deus jamais falha e jamais deixa de cumprir a sua aliança, a sua palavra, os seus propósitos. Creia nisso, porque crer nisso é vitória para a sua vida, é vitória para as nossas vidas. Não é verdade? É vitória. Então, Deus é fiel, Deus é imutável, Deus é eterno, Deus não falha, Deus cumpre o que fala, Deus cumpre o que promete, e tudo vai acontecer segundo o poder de Deus. E eu desejo que este poder, esta graça, esta vitória seja sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, que nele você tem todas as promessas, o sim e o amém. Creia nessa palavra, creia nisso, em nome de Jesus. Deus abençoe você.